Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai falar agora nesse vídeo sobre as expressões numéricas envolvendo números racionais. Então a gente já viu como que se trabalha com as operações de maneira individual e agora a gente vai aplicar isso na resolução de expressões numéricas, tá? Bom, para a gente poder fazer isso é simples. A gente vai seguir as mesmas regras já conhecidas para operar com números inteiros. Respeitamos a ordem de prioridade das operações, que seria o quê? Potenciação e radiciação primeiro, depois multiplicação e divisão e por último adição ou subtração, né? E se nós tivermos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, eles têm prioridade, tá? Então vamos resolver esse item aqui. Então eu tenho 4 mais 1 meio vezes 2 terços. Repara que esta parte aqui está entre parênteses, então a gente tem que fazer primeiro. E lembra que para a gente poder somar ou subtrair fração, elas têm que ter o mesmo denominador. O 4 não tem denominador, então eu lembro que ele tem um denominador 1 escondidinho aqui, não é? E lembro que eu vou ter que fazer esse cálculo primeiro. E como os denominadores são diferentes, eu preciso fazer o MMC. No caso MMC de 1 e 2 é bem fácil, não é? Só dividir por 2, fica 1 e 1 e acabou. Então, copio novamente o parêntese. O novo denominador é 2, certo? E agora eu tenho que acertar o numerador. Como que eu faço isso? Pego o MMC e vou fração por fração, dividindo ele pelo cara de baixo e multiplicando pelo de cima. Então faço 2 dividido por 1 dá 2, vezes 4 fica 8. Mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. E o resto eu copio igual, mais 2 terços. Agora eu vou resolver este parêntese. Ó. 8 mais 1 fica 9 sobre 2, vezes 2 terços. Cheguei aqui, pessoal, eu posso seguir dois caminhos. O primeiro, que eu vou colocar aqui em cima, é lembrar que na multiplicação de fração, eu vou fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então eu vou chegar nisso daqui, ó. 9 vezes 2 dá 18, 2 vezes 3 dá 6. 18 dividido por 6 é 3, tá? Outra coisa que eu posso perceber, né? Vou colocar aqui um caminho alternativo, é o seguinte. O 2 eu tenho um número 2 embaixo no numerador, no denominador e um 2 em cima no numerador. Se eu tenho números iguais multiplicando, um cara embaixo e um cara em cima, eu posso simplesmente cortar. E na hora que eu corto, ele vai ficar 1. Tá? Lembra que quando eu faço o corte de um cara de cima com um cara de baixo, na multiplicação fica 1. Então, como que vai ficar o meu cálculo? 9 vezes 1, que dá 9. 1 vezes 3, que dá 3. 9 dividido por 3 deu 3. Ou seja, mesma coisa, só que mais rápido. O caminho que você vai seguir é o que você achar melhor. Tudo bem? Item D, pessoal. Eu tenho menos 2 mais 2 quartos vezes menos 1 menos 3 quartos. Eu posso eliminar este parêntese primeiro e esse segundo parêntese. Lembrando que se eu tenho um número sozinho, o denominador dele é 1, mesma coisa aqui. Por quê? Eu vou precisar fazer um MMC de 1 e 4, tá? Então eu vou ter este parêntese vezes este outro. Mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é 4, né? Acertei embaixo, tenho que acertar em cima. Então 4, venho fração por fração, dividindo embaixo e multiplicando em cima. Então 4 divide por 1 é 4, vezes menos 2, menos 8. Mais, porque continua com a operação que eu tinha aqui, 4 dividido por 4 é 1, vezes 2, 2. Certo? Mesma coisa de cá. Tenho 1 e 4,
Tenho que fazer MMC por causa da subtração. Mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é 4, né? Acertei denominador, acerto numeradores. 4 divide por 1 dá 4, vezes menos 1, menos 4, menos 4 divide por 4 dá 1, vezes 3, 3. Então, agora eu posso eliminar estes dois parênteses aqui. Então, eu vou ficar menos 8 mais 2, menos 6 quartos, vezes menos 4 com menos 3, menos 7 quartos, tá? Repara que eu coloquei essa segunda fração entre parênteses por causa da multiplicação. Se eu quiser colocar parêntese na primeira, não tem problema nenhum. Mas como é ali que está começando tudo, não é tão necessário, tá? Então agora eu vou na multiplicação, tá bom? Então olha o que acontece. Na multiplicação eu tenho que fazer regra de sinal. Então menos com menos fica mais. Lembra que colocar o sinal de mais é opcional, você põe se você quiser. E vou fazer o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vou fazer 6 vezes 7, 42. 4 vezes 4, 16. Certo? O que dá para fazer aqui? Se eu reparar, eu consigo dividir o 42 e o 16 por 2. Né? Então, eu vou obter 42 dividido por 2 fica 21. 16 dividido por 2 fica 8. Tudo bem? Bom, item C, pessoal. Repara que agora apareceu um colchete, né? Mas antes do colchete eu tenho este parêntese aqui para resolver, certo? Outra coisa, 8 e 4, ó, como eu tenho que fazer adição, os denominadores são diferentes, então vou lá no meu cantinho de onde eu estou resolvendo e faço MMC de 8 e 4. Divido por 2, que é o primeiro número primo, né? 8 dividido por 2 fica 4. 4 por 2 dá 2. Por 2 novamente fica 2 e 1. Por 2 ficou 1 e 1. Terminou tudo? Multiplico. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, eu venho aqui, copio tudo igual, tá? Já vocês vão entender por que eu deixei aqui em branco. E mínimo múltiplo comum de 8 e 4 é 8. Acertei denominador, acerto numerador. Pego o novo denominador, vou fração por fração, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Então, 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 fica 1. Mais 8 dividido por 4 é 2, vezes 5, 10. Tá certo? Nesta fraçãozinha aqui, por que eu deixei o espacinho dela em branco? Se você reparar bem, o 3 e o 6 são divisíveis por 3. Então, se eu conseguir enxergar simplificações no meio do caminho, eu ganho tempo porque eu vou trabalhar com números menores. Então, o negativo continua. E eu fiz 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Tá? É obrigatório? Não, mas se você enxergar, você ganha tempo, tá bom? Então, eu vou resolver este parêntese agora. Lembro do colchete. 1 com mais 10 fica 11 oitavos, vezes menos meio, mais 1 sobre 2, certo? Para eu eliminar este colchete, eu vou ter que fazer multiplicação de fração. Então, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Tudo bem? Então, vai ficar aqui dentro do colchete. Na multiplicação, eu faço regra de sinal primeiro. Esse cara está positivo e esse está negativo. Regra de sinal, mais com menos fica menos. 11 vezes 1 dá 11. 8 vezes 2 dá 16. Mais 1 sobre 2. Mata o exercício. Bom, primeiro eu tenho que reparar que eu estou fazendo menos 11 16avos mais 1 meio. Então eu tenho que fazer o MMC, né? De 16 e 2. Divido por 2 fica 8 e 1. Por 2 fica 4 e 1.
por 2, 2 e 1. Por 2 fica 1 e 1. Multiplicando todo, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 fica 16. Então, o novo denominador é 16. Acerta os numeradores. 16 dividido por 16 é 1, vezes menos 11 fica menos 11, mais 16 dividido por 2 dá 8, vezes 1 dá 8. Então, o denominador é 16, menos 11 com 8, eu devo 11, tenho 8, fico com menos 3, 16 avos. Certinho? Próximo caso aqui. Repara que dentro deste parêntese eu tenho 3 termos somando. E posso somar eles todos. Esse cara tem denominador, este tem, e esse 3, denominador dele é 1. Tá? Então eu tenho que fazer lá no cantinho de onde eu estou resolvendo os mínimo múltiplos comuns. Então, MMC de 3 e 8, por 2 dá 3 e 4, por 2 dá 3 e 2, por 2 fica 3 e 1, por 3 dá 1 e 1. Multiplicando isso aqui, fica 24. Então, neste parêntese aqui, o novo denominador é o 24. Acerto numeradores. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 2 dá 16. Mais 24 dividido por 1 é 24. 24 vezes 3, na dúvida, monta a continha do lado. Ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, com 7. Então, isso aqui é 72. Mais 24 dividido por 8 é 3, vezes 1 dá 3, certo? Seguindo aqui, dividindo, olha que eu tenho uma multiplicação dentro desse outro parêntese e eu tenho 2 e 2. Eu posso cortar. Lembra que quando eu corto um número de cima com o número de baixo, quando eles são iguais, fica 1 no lugar. Então, olha o que vai ficar para mim aqui na minha divisão. 1 vezes 1 fica 1, 8 vezes 1, 8. Já economizei tempo, não é? Agora, elimina esse parêntese. Então, eu tenho 16 mais 72 mais 3. Na dúvida, 16 mais 72 mais 3 eu monto a continha, né? 6 com mais 2 é 8. Com 3 fica 11 e sobe 1. Com 2, com 7, 9. Então, eu vou ter aqui 91 sobre 24 dividido por 1/8. Lembro como que eu faço a divisão de frações. Repito a primeira. No lugar da multiplicação, da divisão, vira uma multiplicação. E a segunda eu inverto. Ó. Quem estava em cima vem para baixo, quem tem embaixo vai para cima. Tudo bem? Aqui, galera, eu tenho 2 caminhos para seguir, tá? Dá na mesma que você enxergar. Eu posso pegar e fazer 91 vezes 8, tá? 91 vezes 8, eu vou aproveitar que o 91 já estava aqui, né? 8 vezes 1, 8. 9 vezes 8, 72. Fica 728 dividido por 24. Como os dois números são pares, eu posso dividir isso aqui por 2, tá? Bom, é mais fácil fazer 24 por 2 que dá 12. E o 728, se eu dividir por 2, ó, 2 vezes 3 é 6 para 7, 1. 2 vezes 6, 12, não sobra nada, desce o 8. 2 vezes 4, 8, não sobra nada. 364. Repara que eu ainda posso dividir por 2 isso daqui. Então fica 12 por 2, 6, que é mais fácil, né? E eu vou fazer aqui, ó, 364 dividido por 2. Pego 3, 2 vezes 1, 2 para 3, 1. 16 por 2 é 8, não sobra nada, desce o 4. 2 vezes 2, 4. Então fica 182 sextos. Ainda tem o número par em cima e embaixo. Então, eu divido novamente por 2 esse negócio aqui. E vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 182 dividido por 2 fica 91. Não dá mais para simplificar, tá? Ah, mas qual que seria o outro caminho, professor? Repara que eu tinha isso aqui, ó, 91 24 avos vezes 8 inteiros, não é?
Conforme a gente for pegando prática, a gente vai procurando nas multiplicações quando eu tenho números que são múltiplos um do outro aqui perto, ó. Repara que o 24 e o 8 dá para eu dividir por 8. Então eu posso pegar e dividir por 8 e dividir por 8, ó, um cara de cima e um cara de baixo. 8 dividido por 8 fica 1, 24 por 8, 3. Então, olha o que eu vou obter. 91 vezes 1, que fica 91, 3 vezes 1, 3. Reparem que é o mesmo resultado, só que aqui eu cheguei mais rápido, né? Letra E, pessoal, tá ficando bonito. Repara que tem umas potenciações aqui, não é? Lembra que potenciação tem preferência, desde que não tenha sinal de associação. Tenho essa associação aqui, então vou ter que acertar. 1 menos 1 terço, põe o denominador 1, né? Então, vou ficar aqui, MMC de 1 e 3 é 3. Acertei embaixo, tenho que acertar em cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. Certo? Isso aqui é o quadrado, vezes. Repara que eu posso eliminar este parêntese com essa potenciação, não é? Só tem ele. Bom, quando eu tenho potenciação, né, e a minha base é negativa, né, base é o número que está aqui embaixo, é menos 1 sobre 2. Se a base é negativa, eu pego e olho para o expoente do número. Esse expoente pode ser um número par ou um número ímpar. Não é? A gente já viu isso. Se o expoente for par, o resultado vai ser um número positivo. E se esse expoente for ímpar, o meu resultado vai ser um número negativo. Tudo bem? Então vamos lá. Menos 1 sobre 2 elevado à terceira, base negativa, olho para o expoente é 3, ele é ímpar, resultado negativo, põe ele aqui entre parênteses. Menos 1 meio à terceira, né? Vai ser menos 1 à terceira, que é menos 1, 1 vezes 1 vezes 1 fica 1. 2 à terceira, 2 vezes 2, 4. Opa, vezes 2, 8. Vezes, ó, de novo, menos 1 elevado à quarta. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo, tá? Ainda tenho aqui na próxima etapa que terminar esse parêntese. Então, eu tenho 3 menos 1, 2 terços. Não posso esquecer que isso aqui está elevado à segunda potência, vezes menos 1 oitavo vezes 1. Tá certo? Tem uma potenciação, ela tem preferência. Isso aqui está positivo, então não preciso me preocupar com o sinal, sei que vai dar positivo, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado é 9, vezes menos 1 oitavo vezes 1, tá certo? Olha o que eu achei aqui, que interessante. O 4 e o 8 eu posso pegar e dividir por 4. Por quê? Tem uma multiplicação, o 4 está em cima, o 8 está embaixo, dá para dividir por 4 e chegar em números menores. Então, ó, 4 por 4 dá 1, 8 por 4, 2. Então, olha o que eu vou obter aqui. Positivo vezes negativo vezes positivo, bom, vai dar negativo, não é? No numerador, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, e no denominador 9. Deu uma cortada na gravação na hora que eu estava finalizando, né? Então, aqui, o 4 e o 8 eu simplifiquei por 4, ficou 1. 8 por 4, 2. E aí eu só multipliquei os numeradores. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 9 vezes 2 dá 18. Tá? Este 1 aqui, lembra que o denominador escondidinho dele era 1. Então não vai influenciar em nada. Tá? Nossa, professor, eu não consegui enxergar essa parte aqui, esse negócio de dividir em cima e embaixo. Não tem problema, ó.
Outro caminho, né? Aquele que a gente está acostumado a fazer. Eu teria isso aqui, ó. 4 nonos vezes menos 1 oitavo vezes 1, não é? Coloco o denominador 1 aqui para não ficar perdido, né? Acerto o sinal, positivo com negativo dá negativo, com positivo de novo fica negativo. Multiplico os numeradores, ó. Eu tenho 3 numeradores para multiplicar. 4 vezes 1 dá 4. E tenho 3 denominadores para multiplicar. 9 vezes 8 é 72, vezes 1, 72. E aí eu só vou simplificando. Dá para dividir por 2, né? Estou indo passo a passo aqui. O negativo continua, porque eu não tenho mais negativo para fazer regra de sinal, certo? Então, 4 dividido por 2 dá 2, 72 por 2 dá 36. Ainda posso dividir isso aqui por 2. Vai ficar menos 2 dividido por 2 dá 1, 36 por 2 dá 18. Repara que o resultado é o mesmo independente do caminho que você seguir. Então, o caminho que você vai seguir é o caminho que você achar mais fácil, tudo bem? Item F, pessoal. Repara que eu tenho um 2 elevado a menos 3 aqui, não é? Quando eu tenho o expoente negativo, o negativo me manda inverter a base, correto? Então, o que eu tenho que lembrar? Que esse 2 tem um denominador 1, né? Então, começando por aqui, este 2 elevado a menos 3 eu vou inverter e vai ficar 1 meio. Lembra que inverter é fazer o denominador virar numerador e numerador para denominador. Invertir, o 3 fica positivo. Menos meio. E agora eu tenho que lidar com este parêntese aqui. Este menos 1 e esse 3 eu lembro que tem denominador escondido, né? Que é 1. E vou fazer o MMC. MMC de 1, 1 e 2, eu sei que vale 2, não é? E lembra que quando eu faço MMC, eu tenho que arrumar o denominador e o numerador. Para arrumar o numerador, pego o denominador novo, divido pelo de baixo e multiplico em cima, ficando atento com o sinal. Então, 2 dividido por 1 é 2, vezes menos 1 fica menos 2. Mais, né? 2 dividido por 1 é 2, vezes 3 fica 6, menos 2 divide por 2 dá 1, vezes 1, 1. E esse negócio aqui vai estar elevado a menos 1. Ainda não posso trocar esse sinal aqui, porque eu tenho vários números aqui dentro do parêntese. Tudo bem? Bom, na próxima etapa, repara que eu posso resolver esta potenciação e esse cara dentro do parêntese, não é? Então, para essa potenciação, eu tenho 1 meio elevado à terceira. Quando eu tenho isso daqui, lembra que o 1 recebe o expoente e o 2 também, né? Numerador e denominador. Então, 1 elevado à terceira, lembra que 1 elevado a qualquer coisa é 1. 2 à terceira, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Menos meio, vezes, dentro do parêntese, o denominador é o 2, né? Menos 2 com 6 fica 4. 4 menos 1, 3. Elevado a menos 1, certo? Tenho que fazer essa potência aqui agora. Então, esse 1 oitavo continua ali, porque eu não tenho o que fazer com ele. Esse 1 sobre 2 também, vezes 3 meios elevado a menos 1, eu vou ter que inverter a base, né? Então, fica 2 terços. Elevado a 1 nem preciso copiar. E olha o que aparece para mim aqui agora nessa fase. 2 de baixo, 2 de cima, eu posso cortar. Lembra que vai ficar 1 e vai ficar 1, não é? Então, eu vou ter, continuando aqui em cima, este 1 oitavo menos
1 vezes 1 fica 1. 1 vezes 3, 3. Tá certo? Eu vou ter que fazer agora 1/8 menos 3. Menos 1/3, perdão. Como os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer MMC. E a gente já fez esse MMC anteriormente, fica 24, né? Divido embaixo, multiplico em cima. 24 dividido por 8 é 3, vezes 1 dá 3, menos 24 por 3 é 8, 8 vezes 1, 8. Então, fica 24, 3 menos 8, tenho 3 e devo 8, devo 5. Menos 5, 24 avos. Tudo bem? Bom, letra G. O que eu posso fazer aqui de imediato? Ó, repara que eu tenho esta potenciação para fazer, não é? E esse parêntese aqui para resolver. Então, menos 1/2 elevado à terceira, base negativa, como a gente já viu, você pega e olha para o expoente ímpar, então esse resultado vai dar negativo, não é? E na potenciação, tanto o numerador como o denominador recebem um expoente. Então, 1 elevado à terceira, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 à terceira é 8, dividido, abro o colchete, 2 menos meio dividido. Para eu poder resolver este 1 menos 1 nono, eu vou ter que fazer MMC, me lembrando que o denominador escondido do 1 é 1, certo? Então, abri novamente o parêntese, voltei o colchete. Mínimo múltiplo comum de 1 e 9 é 9. Falta acertar o numerador. Então, 9 dividido por 1 é 9, vezes 1 dá 9, menos 9 divide por 9 é 1, vezes 1, 1. Tudo bem? Bom, eu tenho este parêntese agora para resolver. O restante eu copio igual, ó. Menos 1/8 dividido por 2 menos meio dividido por 9 menos 1, 8 nonos. Certo? Tem que acertar esse colchete e, por ordem de prioridade, a gente lembra que divisão tem que vir primeiro antes da subtração, né? Então, menos 1/8 dividido por 2. Como que eu faço a divisão mesmo? Mantenho o primeiro número, não é? No lugar do sinal de dividir, eu ponho vezes e inverto o segundo. 9/8. Ó, quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer a multiplicação de frações. Lembrando que na multiplicação de fração eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E o que eu não mexi ainda, vou continuar aqui em cima, eu mantenho. Então, eu vou ter menos 1/8 dividido por 2. Multiplicação, regra de sinal. 1/2 negativo vezes 9/8 positivo. Menos com mais fica menos. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 8, 16. Certo? Então, lá no colchete eu vou fazer essa subtração. Como aqui o denominador do 2 é 1, eu ponho 1 embaixo, né? Menos 1/8 dividido por... Tenho que fazer o MMC de 1 e de 16. É 16, né? Então, 16 divide por 1, 16, vezes 2, 32. Menos 9, né? 16 divide por 16 é 1, vezes 9, 9. Ó, tô quase terminando. Acerta aqui o colchete. Então, menos 1/8 dividido por 16 está aqui. 32 menos 9, 23, né? Divisão agora. Repito o primeiro, troco por multiplicação, segundo inverto, né? Multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. O que eu posso fazer aqui? Regra de sinal. Menos com mais fica menos.
Se eu fizer aqui 1 vezes 16 e 8 vezes 23, eu vou chegar num número difícil, número grande, né? O que eu posso perceber? O 8 e o 16, como estão um cara embaixo e outro em cima multiplicando, eu posso dividir por 8, né? Se eu dividir por 8, 8 divide por 8 fica 1, 16 dividido por 8 fica 2. Aí na hora que eu fizer a multiplicação, vai ser 1 vezes 2 em cima, 1 vezes 23 embaixo. Então, a conta fica bem menor, né? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 23, 23. Já chego na fração irredutível. Nossa, professor, e se eu quiser fazer 8 vezes 23 e depois ir simplificando, vai dar errado? Não, você pode fazer aí normalmente que vai dar certo, tá? Só um outro caminho, tudo bem? Bom, e agora para encerrar, pessoal, vamos ver o que eu tenho aqui que dá para ser feito? Então, eu tenho menos 3 vezes menos 2 terços ao quadrado, potenciação tem ordem de prioridade, não é? Mais 1 vezes menos 3 ao quadrado, ó, outra potenciação. E aqui, menos 3 menos 0,5, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que tem um número decimal aqui, não é? Então, esse 0,5 aqui, pessoal, eu tenho que transformar em fração. De que jeito? Escrevo o meu número sem a vírgula em cima, então 0,5 é 5. Como é um decimal exato, eu vou colocar um embaixo e a quantidade de casas decimais vira a quantidade de zeros do meu número, 5 décimos. E a gente tem que dar preferência por fração irredutível, né? Repara que o 5 e o 10 eu posso dividir por 5. E aí a minha fração irredutível vai ficar 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Tá? Então, isso daqui, na etapa de baixo, eu posso substituir e colocar um meio. Que aí eu vou ter tudo como fração. Correto? Então, olha o que a gente vai ter. Colchete continua, menos 3 vezes, menos 2 terços elevado ao quadrado, base negativa eu olho para o expoente, se o expoente é par vai dar positivo, né? Então, eu vou botar aqui entre parênteses um sinalzinho de mais. Lembra que o sinalzinho de mais é desnecessário. Se eu quiser colocar bem, se não quiser não vai fazer falta nenhuma neste caso, né? 2 elevado ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, 9. Né? Só para lembrar, se eu tenho a potenciação, numerador e denominador recebem um expoente. Tudo bem? Então, eu vou continuar. Mais 1, fecha o colchete, vezes menos 3 elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par vai dar positivo, então não preciso me preocupar de botar um sinalzinho aqui. 3 elevado ao quadrado, 9. Aí se eu fizer igual eu fiz aqui, colocar mais 9. Tá na mesma, tá? Eu fiz um com, outro sem parênteses, só para a gente notar que não vai fazer a menor diferença. Tudo bem? Menos 3 meios, menos este 0,5, eu sei que é a mesma coisa de 1 meio, né? Bom, para a próxima etapa, galera, repara que dentro do colchete eu tenho uma multiplicação, a multiplicação tem prioridade. E aqui eu tenho um parêntese que também é prioridade, certo? Se eu for fazer menos 3 vezes 4 nonos, eu lembro que esse menos 3 tem um denominador 1 escondidinho, certo? E como a gente já está ficando craque naquela arte, naquele esqueminha de simplificar, eu percebo que o 9 e o 3 são divisíveis por 3. Então, 3 e o 9, peguei o parzinho, dividi por 3, no lugar do 9 fica 3, né? 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 fica 1. Com isso, pessoal, na hora que eu for fazer a multiplicação, fica 1 vezes 4, na hora que eu faço numerador com numerador, e fica 1 vezes 3 na hora que eu faço denominador com denominador. Negativo multiplica positivo, acerta o sinal, fica negativo, não é? Então, 1 vezes 4 fica 4. 1 vezes 3 dá 3.
resto copia igual, vezes 9. Neste parêntese aqui, ó, menos 3 meios, menos 1 meio. O que vai acontecer, pessoal? Menos 3 meios e menos 1 meio, como o denominador é igual, eu vou repetir. E vou fazer menos 3 com menos 1, fica menos 4, certo? Na próxima etapa, eu posso fazer eu devo fazer este colchete, tá? E aqui, ó, eu posso perceber que o 4 dá para dividir por 2. Então, olha o que vai me aparecer. Menos 4 terços mais 1, eu lembro que o 1 tem um denominador 1 escondidinho. MMC de 3 e de 1 é 3. Acertei denominador, acerto numerador, né? 3 divide por 3 dá 1, vezes 4, 4. E lembra que essa fração era negativa. Então, vem um negativo junto com o 4 aqui, certo? Mais 3 divide por 1 é 3, vezes 1 dá 3, vezes 9, menos 4 dividido por 2 é 2, e lembra que ali estava negativo. Então, fica uma regrinha de sinal aqui para mim, tá? Bom, para eu continuar aqui em cima, eu vou fazer essa continha aqui, ó. Menos 4 mais 3, então, fica menos 1 terço, vezes 9. E aqui, eu posso fazer essa regrinha de sinal, né? Menos com menos, vai ficar mais 2, certo? Como multiplicação tem prioridade, eu vou encerrar essa parte aqui. Lembra que o 9 tem um denominador 1 escondidinho, correto? E o que a gente percebe novamente? O 3 e o 9, na multiplicação, se eu tiver um cara em cima e um cara embaixo que eu puder dividir pelo mesmo número, eu divido. Então, o 3 e o 9 eu posso dividir por 3. Então, ó, 9 dividido por 3 fica 3. 3 dividido por 3 fica 1. Vou multiplicar, então, numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando de fazer a regra de sinal. Então, esse 1 está negativo, o 3 está positivo, então fica negativo, né? 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1, isso aqui mais 2, certo? Bom, aqui fica a seu critério, mas lembra, quando o denominador é 1, você nem precisa considerar. Vai ser a mesma coisa de menos 3 mais 2, e isso aqui vai ficar menos 1. Tudo bem, galera? Então, por enquanto, é só. Bons estudos a todos.